Após Batman se reunir com os membros da Liga da Justiça sobre a invasão alienígena, eles partem para a guerra junto com a Força Aérea de várias nações. A história corresponde à segunda edição da revista em quadrinhos Batman Fortaleza e foi publicada em 2022 pela editora DC Comics. Eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. Tá gostando? Então se inscreva no canal se não for inscrito e vamos girar com a história. A narrativa inicia na base de emergência da Liga da Justiça. Depois vemos Batman explicando os detalhes de tudo o que está acontecendo referente aos cortes nas comunicações. Dessa forma, Gavião Negro pergunta se ele tem ideia de qual planeta os invasores são, e Batman responde que a única coisa que ele sabe é que possuem tecnologia altamente avançada. E quando Aquaman comenta que o Superman deveria estar naquela reunião, Flash informa que a Lanterna Verde Jessica Cruz também não está lá. Com isso, Cyborg comenta que talvez ela tenha se cansado das cantadas dele, e Flash diz que pedir para ela aceitá-lo no Instagram não é dar em cima. E antes do Gavião começar a sacanear o velocista, Batman acaba com a zoação e comenta que ninguém sabe o porquê do Superman estar desaparecido, e acrescenta que a tropa dos Lanternas Verdes também não está respondendo. E quando a Mulher Maravilha informa que as forças aéreas combinadas da OTAN com várias nações irão lançar um ataque conjunto em 1 hora, os heróis combinam de se juntarem a eles. E por mais que eles estejam desfalcados sem 2 dos membros mais poderosos da equipe, eles não têm escolha a não ser atacar. 1 hora depois, vemos a Liga da Justiça com as forças aéreas partindo para a batalha. Com isso, o líder de ataque informa para todos os caças que eles têm uma ajuda especial na batalha e diz para a equipe de heróis que é uma honra lutar ao lado deles. E quando todos localizam a nave alienígena que parece um ovo dourado, Aquaman comenta que não gosta de alturas e pede para acabar logo com isso. Dessa forma, os caças começam um ataque em conjunto, mas as armas não surtem efeito, pois o objeto possui um campo de força. Com isso, Batman pede para o comandante recuar e deixar a batalha com a Liga da Justiça, mas ele dá ordem para todos os combatentes irem até o campo de tiro atacar manualmente. E no meio da investida, os heróis percebem que o inimigo também está preparando uma ofensiva. E enquanto o Cyborg tenta identificar com seu scanner, um dos caças é partido ao meio. Ao ver aquilo, Flash comenta que aquela rajada foi incrivelmente rápida e Cyborg informa que a tecnologia deles é muito superior. E antes do Batman pensar em algo, os caças são atingidos. Com isso, Flash usa sua velocidade para chegar até o Batwing, e Aquaman, que estava no avião invisível da Mulher Maravilha, pede para ela se aproximar e salta com seu tridente. E no instante em que ele consegue perfurar o OVNI, o objeto libera uma substância muito estranha que envolve o corpo dele. Dessa forma, Batman se aproxima pedindo para o Flash acumular parte da força de aceleração para fazer um buraco na coisa e manda todos os heróis atacarem com ele. E quando o Cyborg e Caçador de Marte partem novamente para a ofensiva, Flash se prepara e salta usando a sua velocidade como se fosse um míssil humano. Todavia, o OVNI usa suas armas sem piedade para cima dos heróis, e Mulher Maravilha, Gavião Negro e Caçador de Marte são atingidos com a mesma substância que sobrepujou o Aquaman. Dessa forma, Cyborg, que ainda estava ativo, continua lançando suas rajadas, mas acaba sendo atingido em cheio e seu corpo é partido ao meio. Um tempo depois, em uma pista de pouso marinha, o médico militar informa ao Batman que o Flash não irá voltar a correr tão cedo, já que teve a perna direita quebrada em 3 lugares e algumas queimaduras de 2º grau. E quando ele pede para ver o braço machucado do Batman, ele diz que não precisa e pergunta sobre o Cyborg. Com isso, o médico responde que os mergulhadores recuperaram tudo que puderam, mas infelizmente ele não irá sobreviver. Desse modo, eles ficam sozinhos e Victor pergunta sobre a equipe. E quando o morcego responde que Diana, John, Arthur e Carter foram capturados pela nave, Cyborg abre uma tela mostrando que se trata de uma tecnologia muito similar à kryptoniana, mas precisa analisar todos os dados. Mas como não tem condições, ele pede para o Batman analisar tudo com calma e não deixar a morte dele ser em vão.
E no instante em que o Bruce diz que irá consertá-lo, Victor afirma que é tarde demais para ele e que o Batman precisa focar na salvação do planeta, pois se existe uma pessoa que pode fazer isso, esse alguém é ele. E morre em seguida. Mais tarde, na mansão Wayne, Batman agradece ao Alfred por ter ido buscá-lo com o Batwing reserva e ele diz que foi bom praticar a pilotagem e lamenta pela morte do Victor. E quando ele pergunta se o destino dos outros permanece incerto, Bruce responde com rispidez que não tem nada de incerto e que dará um jeito de quebrar aquele maldito ovo e tirar os seus amigos de lá. Contudo, percebe que se exaltou e pede desculpas. Com isso, Alfred diz que entende e informa que recebeu uma mensagem dos aliens que diz apenas uma frase: não tentem mais nenhuma interferência. Desse modo, Bruce começa a pensar que talvez aquilo não seja o prenúncio de um ataque, mas precisa descobrir o que eles querem o quanto antes. E quando Alfred sugere que ele descanse um pouco para retomar as investigações no dia seguinte, Bruce olha para ele e Alfred diz que conhece aquele olhar e irá fazer algo para ele comer. E enquanto ele vai para a cozinha, Bruce abre uma mala dizendo que lamenta. E quando percebemos que se trata da cabeça do ciborgue, ele diz que ambos ainda têm um trabalho a fazer. Enquanto isso, no Kansas, outra nave surge em uma fazenda e 3 criaturas que obviamente não são terráqueos saem dela. Com isso, notamos que é a antiga fazenda dos Kent. E quando eles entram na casa, um aparelho que está com eles detecta que o ser que eles estão procurando viveu ali por muitos anos, mas partiu já faz um tempo. E no instante em que um deles pega um urso de pelúcia dentro de uma caixa, uma garotinha aparece dizendo que ele se chama Abraço. Com isso, ele entrega o ursinho dizendo que ela não precisa ter medo e ela pergunta o que houve com o rosto dele. E quando ele responde que o seu lar foi atacado quando ele era criança, os pais da menina aparecem e um dos aliens pergunta onde está o kryptoniano. Dessa forma, os humanos perguntam se ele se refere ao Superman e eles perguntam novamente onde ele está. Com isso, eles respondem que não sabem e pedem para eles irem embora. Desse modo, eles informam que irão, mas precisam purificar aquele lugar contaminado pela presença dele. E quando o senhor pergunta o que eles irão fazer com aquela casa, eles respondem que o mesmo que os kryptonianos fizeram com o lar deles. Em seguida, vemos os 3 saindo do local enquanto toda a fazenda é consumida pelo fogo.